flutuações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Deus, nesse instante, e nós convidamos o nosso diácono Mário Moreno a fazer esta oração. Queremos te dar graça por mais esse tempo que o Senhor nos conhece, Senhor. Quero pedir que o Senhor esteja conosco nessa noite, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, Senhor. Seja abrindo os nossos corações para a palavra que nós tornarmos na nossa vida, Senhor. Amém. Internet de Deus, o amado Jesus, como perdoa os nossos pecados, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que o nosso culto tenha a aprovação divina, é fundamental que nós estejamos com os nossos corações limpos, com a nossa vida em ordem diante de Deus, diante da Sua palavra. E convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 56, versículo 7
responsivamente. Os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para no norte, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Deus é o maior interessado na reconciliação do homem com Ele. Deus é o principal agente desta amizade reatada através de seu Filho Jesus Cristo a todos os que creem nele. Nós vamos entoar o hino de número 338. 338. Mais de Cristo. Nós sabemos que os nossos pecados impedem, prejudicam, alteram esta comunhão. Então, nesse instante, nós vamos ter uma palavra de oração, confessando as nossas faltas e suplicando o perdão divino. Nosso irmão presbítero Samuel fará esta oração. Mais uma vez, Senhor, queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de estarmos aqui reunidos em Tua casa. Ó Pai Santo de amor, que Tu possa estar perdoando, Senhor, os nossos pecados, aceitando, ó Pai bendito, esse culto que aqui estamos a prestar a Ti, ó Pai. Que Tu possa estar recebendo nos céus. Que nós possamos, ó Pai, de inteireza dos nossos corações, estar colocando diante de Ti todas as nossas iniquidades de uma maneira sincera, ó Pai. Ó Pai, guarda-nos, Senhor, dos nossos tropeços. Esteja, Senhor, a cada momento desse culto, Senhor, a cada parte desse culto, que Tu possas estar conosco, nos dando o Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos entender e interpretar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o pastor Eduardo, que vai nos trazer a mensagem dessa noite, ó Pai bendito. Que Tu possas estar falando, Senhor, dos lábios dele, e que nós possamos estar ó Pai bendito, aprendendo e também, Senhor, praticando lá fora, ó Pai. Esteja conosco, Senhor. Perdoa, Senhor, mais uma vez eu lhe peço a Ti, Senhor, as nossas falhas, ó Pai. Em nome de Jesus, que Te peço e Te agradeço, ó Pai bendito. Amém.
glória, honra e poder. Somente a nosso Deus.
convidamos os irmãos a abrirem seus hinários no hino de número 333. 333. A sua recepção, nossos irmãos, o Daniel Ligasse, o Daniel Ribeiro, a Fernanda Ligasse, a Érica e a Meira. Enquanto nós cantamos este hino, nós convidamos os irmãos a virem aqui à frente para nós procedermos à sua recepção. Como há pouco afirmamos, o conselho da nossa igreja conversou com esses nossos jovens e depois desta conversa e também pelo testemunho que todos apresentam diante da igreja, diante da sociedade e no seio da sua família, nós nos alegramos em recebê-las nesta noite. O Senhor Jesus ordenou que todos os seus servos fossem só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela mesma confissão de fé e pela mesma esperança nas suas divinas promessas. Ele mesmo afirmou: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O mesmo texto sagrado nos ensina pelo Espírito Santo que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto que pela graça de Deus os achais resolvidos a unir-vos aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a vossa fé, exorto-vos a que respondais com sinceridade às perguntas que passo a fazer. Creio que é um só Deus que subsiste em três pessoas: a do Pai, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Credes que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Confessais que fostes concebidos em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinando-vos antes a amar e fazer o que esta lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Credes firmemente no sangue de Cristo, que purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede. Estais agora
sinceramente arrependido do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem de seu povo, e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele vos proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça. E prometeis mais, que como membros desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Meus queridos, a profissão de fé e as solenes promessas que é capaz de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceros, importam em uma aliança entre vós e Deus, na qual Ele promete ser o vosso único Deus, e vós prometeis pertencer. No batismo, que alguns de vós tiveram o privilégio de receber, e que agora será ministrado apenas uma das pessoas aqui presentes, Deus vos dá um penhor da sua santa aliança. A água do batismo não pode lavar vossos corpos, e muito menos as vossas almas. É um símbolo, e por isso deveis entender claramente a sua significação. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento para ser de nossa parte um meio de professar a sua religião, e da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo, e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Vamos lá. Nós convidamos a igreja a se colocar em pé. Também convidamos nosso diácono Mário a vir aqui à frente e nos ajudar, por favor. Nós te agradecemos porque pudemos fazer este ato em teu nome, reconhecidos que somos da carência que temos de um Salvador, que é Jesus Cristo, teu Filho amado. E agora, ó Pai, quando essas pessoas estão pronunciando estas promessas, nós pedimos que Tu estejas abençoando-nos. Nós sabemos que os dias serão difíceis, que muitas vezes o tentador há de perturbar a paz, a alegria desses nossos irmãos, mas temos certeza que em Jesus e no Teu Santo Espírito há poder, há triunfo, há vitórias. Ó Pai, que Tu estejas confirmando nos céus o que nós fazemos em Teu nome aqui agora, ó Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te bendizemos, porque os nossos filhos estão confirmando aquilo que pela fé os seus pais terrenos fizeram há anos atrás, quando eles, na tenra idade, foram apresentados à Tua igreja, foram recebidos pelo batismo. Ó Pai, nós queremos Te agradecer por cada família aqui representada, e pedimos que Tu estejas, ó Deus, abençoando a Neila, que nesse instante, de uma forma clara, professa sua fé e recebe o batismo. Ó Pai, nós Te rogamos que continues nos ajudando. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja permaneça em atitude de oração. Meira, minha irmã, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, nós queremos Te agradecer porque pudemos fazer este serviço. Ministramos, ó Deus, este sacramento, porque temos a autoridade dada pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, Senhor, que nos fazes Teus servos, Teus filhos. E nesse momento, ó Deus, nós nos contentamos
nossos corações se alegram, porque a nossa igreja se enriquece em manter os seus filhos dentro de si, num espaço, num ambiente de fraternidade e de desenvolvimento espiritual. Ó Senhor, continue abençoando esses corações, cada um dos seus familiares. Pedimos isso, ó Pai, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Peço que a igreja fique assentada. E nesse instante nós queremos convidar os pais presentes e os que estão aqui à frente. Então, nós entendemos que todos estão felizes, mas os pais, creio eu, uma voz muito mais forte de alegria. Então nós convidamos os pais a virem receber os novos membros nesse instante. Toda a igreja deve depois abraçar nossos filhos, porque nós somos uma grande família. Nós somos uma grande família, a família dos salvos de Jesus Cristo. E a cada dia que passa, nós sabemos que o dia de nós nos encontrarmos naquela festa maravilhosa se aproxima. Hoje está mais perto do que ontem, e amanhã estará mais perto do que hoje. Nós sabemos que pela fé, pela graça de Jesus, nós não teremos diarista. Deus dê a vocês uma carreira cristã brilhante, cheia de vitórias, para Deus ser glorificado na vida de cada um de vocês. Amém. No livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos curvar nossas cabeças em um instante de oração silenciosa, quando cada um apresentar-se diante de Deus, orando silenciosamente. Pai eterno, nós queremos pensar na Tua palavra um pouco nesse instante. Venha iluminar, Deus, o nosso coração. Sabemos das nossas limitações, mas temos também condições, ó Deus, dadas pelo Teu Santo Espírito para fazermos a Tua obra. Queremos
ser instrumentos nas suas mãos. Esteja conosco, ó Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como nós temos refletido desde 2 domingos atrás a respeito da igreja primitiva. A igreja primitiva é aquele espaço de tempo considerado na história quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, quando os seus discípulos, orientados pelos apóstolos, foram se espalhando pelo mundo de então. E nós vamos notando os anos passando e aquela comunidade nascente, firmada tão somente nos princípios da palavra do Senhor. E, meus amados irmãos, nós devemos imaginar que a Bíblia que temos em nossas mãos hoje não foi assim entregue logo no seu início para aqueles nossos irmãos. Muita coisa, ou muito do conteúdo sagrado era passado de ouvido a ouvido, transmitindo assim de forma oral os princípios da palavra de Deus. Mais à frente, anos depois, é que começaram a surgir os escritos, e com isso se formou, se juntou, selecionou o que nós temos hoje e que consideramos o Novo Testamento. Meus amados irmãos, nós também nesse espaço de tempo, a história tem nos ensinado algumas coisas interessantes, ela tem descoberto no transcorrer dos anos coisas valiosas. E nós vimos aqui, meus amados irmãos, algumas coisas sendo descobertas, e um deles é o ensino dos apóstolos. E perseverar na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era esta? Que ensinos eram estes? Formou-se um conteúdo, um conjunto de doutrinas interessante, ele tem por nome Didaquê. Didaquê, o ensino dos apóstolos. E olhando algumas coisas a respeito dos ensinos dos apóstolos, neste livro chamado Didaquê, nós vamos notando, meus amados irmãos, algumas coisas assim incríveis. Nós podemos dizer na linguagem de hoje que o catecismo, quando os princípios eram passados às pessoas, e ao lado ali nós podemos ver a fundamentação bíblica sobre aquilo que está sendo ensinado. Meus amados irmãos, neste instante nós queremos pensar convosco a respeito do que eram estes ensinos dos apóstolos, esta doutrina dos apóstolos. Os irmãos daquela época se faziam firmes, eles perseveravam nesta doutrina. E aqui, amados irmãos, olhando aquele livro, nós começamos a notar algumas coisas. E quero pensar com vocês a respeito disso. É ensinado a respeito da graça de Deus, do vínculo que as pessoas devem ter com o Senhor, e a respeito da praticidade dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Interessante, meus amados irmãos, a preocupação daqueles nossos queridos do passado a respeito do dia do Senhor, a guarda do domingo. E eles levavam muito a sério esta questão, fazendo com que este dia separado no calendário, onde as evidências a respeito do momento mais alto do cristianismo, ou seja, a ressurreição de Jesus, a morte dele sobre a vitória dele sobre a morte, veio como um substituto do dia de sábado que os judeus guardavam. Interessante, meus amados irmãos, que esta doutrina dos apóstolos vai mais à frente dizendo assim: abençoai aos que vos maldizem e rogai a favor dos vossos inimigos. Ensinas de Jesus. E vai mais dizendo assim: jejuai por aqueles que vos perseguem. Jejuai por aqueles que vos perseguem. Meus amados irmãos, muitas vezes a tendência nossa é fazer com aquelas pessoas que nos
ensinavam de que nós deveríamos até jejuar por aqueles que nos perseguiam, para que eles também recebessem a iluminação do Espírito para se converterem a Jesus e mudarem de vida. Os apóstolos também ensinavam, meus amados irmãos, de que os crentes deveriam se esforçar em obedecer à lei, não para serem salvos, mas a lei está implícita dentro da lei do Senhor, a vontade de Deus. Ora, quando Deus na sua lei diz não adulterarás, nós devemos, como seguidores de Jesus, filhos deste Deus, procurar evitar todos os esforços para obedecermos os princípios da palavra, que com isso estaremos mantendo comunhão com Ele, não cairemos em pecado. Meus amados irmãos, muitas vezes nós entendemos que somos salvos pela graça e damos as costas à lei do Senhor. Até parece que ela é prejudicial a nós, mas não é bem assim. Eles ensinavam, enfatizavam a respeito desta grande verdade: obedecer à palavra de Deus, os seus mandamentos. Essa doutrina dos apóstolos vai mais longe, meus amados irmãos, dizendo assim, que os crentes e a comunidade devem honrar os seus líderes, não causar cisões, mas pacificar os que brigam. Vejam aí, uma coisa muito séria. Honrar os líderes. Nem sempre nós estamos interessados nisso. Muitas vezes, quando nós fazemos algum comentário a respeito dos nossos líderes, é tão somente para diminuí-los, mas não para honrá-los. Reconhecer neles a dignidade, o esforço que eles têm pela comunidade, pelo seu progresso. E o que vemos, meus amados irmãos, muitas vezes, entre o povo, dentro do povo de Deus, pessoas que causam cisões. Cisões é dividir, formar partidos, pró e contra. Mas eles ensinavam, estimulavam a que os crentes fossem pacificadores entre si. Pacificadores entre si. Há poucos dias eu ainda fiz referência: o crente deve ser aquele que anda com a mangueira como bombeiro para extinguir o fogo. O fogo da maledicência, o fogo da malquerência, o fogo do falar mal. Não, nós vemos que neste ensino dos apóstolos havia preocupação em manter a paz. Nós sabemos que muitas vezes as dificuldades vêm, as divergências também vêm, mas nós, instruídos pelo Espírito do Senhor, devemos minimizar o impacto, diminuir as pressões, fazendo com que aqueles que estão em beligerância, em briga, em guerra, deixem de fazê-lo. Nós temos que lutar contra o mal, não contra o malfeitor. Nós temos que lutar contra as hostes infernais, e não contra o nosso irmão. E aqui os ensinos, a doutrina dos apóstolos incentivavam a que as comunidades fossem terapêuticas. Ou seja, as igrejas deveriam ser grupos que se curassem mutuamente, onde as pessoas se dirigem para receberem o perdão de Deus, a cura divina, para receberem os curativos para as suas feridas. Tem que ser assim. Muitas vezes nós não estamos interessados em dar aos outros a devida atenção. Outra coisa que os apóstolos ensinavam, meus amados irmãos, que está inserido neste livro, é a respeito da espera do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver que para eles a vinda do Senhor era eminente. Quase 2000 anos já se passaram. Imaginemos se um desses escritores aqui voltasse a escrever a respeito da volta do Senhor, o que ele diria hoje? Mas o que está acontecendo hoje, meus amados, nós é exatamente o contrário. A igreja está envolvida em outros problemas.
está preocupada em outros afazeres, os crentes estão fazendo outras atividades e não estão esperando o Senhor. Esta é uma constatação. Até parece que nós não vamos nos encontrar com o Senhor. Até parece que o Senhor não há de voltar. Até parece que nós estamos entrando naquela conversa dos que não amam ao Senhor, dizendo assim: o Senhor retarda a sua vinda e Ele não vai voltar, como nos afirma assim. Mas os apóstolos ensinavam que o Senhor Jesus viria rapidamente, à espera pelo Senhor. Quando nós começamos a entender a respeito da espera do Senhor, meus amados irmãos, nós começamos a ter uma visão diferente de certas coisas. Nós não enterramos tanto as nossas raízes neste mundo. Nós começamos a vivenciar mais os valores espirituais do que os valores materiais. Nós começamos a passar por altos, até por sobre algumas provocações que nos são feitas, deixando de lado, não as levando tão a sério. Mas o texto vai mais à frente. Na comunhão. Na comunhão. Irmãos, comunhão aqui é no sentido de entrelaçamento. De entrelaçamento. E eu tenho afirmado, e em estudando esse assunto, eu me empolgo mais em afirmar: há muitas bênçãos que Deus só comunica quando o seu povo está reunido. Há bênçãos que Deus só dá para o seu povo quando ele se ajunta. E dentro desta visão dos apóstolos, eles diziam assim: buscarás a cada dia a presença dos santos. Buscarás a cada dia a presença dos santos. Ou seja, vá para uma reunião. Santos aqui são aqueles comprados por Jesus, resgatados pelo seu sangue. Meus amados irmãos, muitas vezes nós não estamos fazendo assim. E nesse texto mais à frente diz que a igreja daquele tempo se reunia todos os dias. E eles não tinham igrejas templos, igual o nosso aqui. Não, eles se reuniam nas casas. No primeiro século da igreja cristã, não se falava em templo. A igreja nascente se reuniu nas casas. E aqui, amados irmãos, está afirmando: buscarás a cada dia a presença dos santos. Ou seja, organize a sua vida a tal ponto para que você possa estar com os demais irmãos para receber o que Deus tem para aquele grupo. Eles tinham assim uma visão tão linda a respeito dos locais de reunião, que eles diziam assim: ali está o Senhor. Ali está o Senhor. Não que o lugar seja santificado, mas que as pessoas, ao se reunirem, Deus abençoe. E vai mais à frente, diz assim: reunir-vos com frequência. Esta comunhão, meus amados irmãos, está nesta interação. Quando nós estamos com os irmãos, nós damos e recebemos. Muitas vezes nós nem nos apercebemos que estamos ajudando alguém, mas com a nossa presença ali, isto é uma verdade. Na comunhão também, meus amados, eles tinham uma visão a respeito da adoração de Deus. A adoração de Deus naquela época era feita através das leituras de textos sagrados. Até então, textos do Velho Testamento. Também, dentro desses textos do Velho Testamento, haviam explanações, ou seja, momentos onde as pessoas eram exortadas, ensinadas a respeito daquilo que o texto queria transmitir. Também nessas reuniões de adoração, as pessoas oravam a Deus, faziam as suas preces ao Senhor. Também celebravam a Santa Ceia. Também comemoravam o que eles chamavam de ágape. Ágape era
chamada refeição do amor, ou seja, todas as pessoas participavam de um jantar ou de uma ceia de forma comunitária. Uma outra coisa muito importante na oração, a participação da família. A participação da família. Meus amados irmãos, nós não podemos nos esquecer que os nossos filhos devem participar desta comunhão. E é tão gostoso como hoje nós vimos há pouco os filhos tomando por si a iniciativa de agregar-se à igreja. Se esses filhos não fossem trazidos, por certo, eles não estariam aqui hoje. A família, a sua participação tem muito a ver com a comunhão. Nós devemos até entender e aceitar com naturalidade certas ações de crianças no meio dos adultos. Nós devemos ter esta visão tolerante a coisas que nós muitas vezes somos até impacientes. Somos como aqueles discípulos de Jesus: sai daqui, criança, vai embora. Chega não. Mas Jesus disse: para, deixa que elas venham aqui, que eu quero abençoá-las. Participação da família. Participação da família. Outra coisa, meus amados irmãos, que o texto nos diz: no partir do pão. Este partir do pão significa a celebração da ceia. Interessante que no momento da adoração, quando eles iam partir o pão, celebrando assim a ceia do Senhor, no grupo ali só ficavam os profetas, visitas. Quem estivesse em disciplina não participava daquela reunião naquele instante. Só os profetas. E entre eles havia uma confissão mútua de pecados. Todos tinham a liberdade de abrir o seu coração e denunciar as suas faltas. Era um momento também mais oportuno que eles usavam para que os irmãos reatassem amizades prejudicadas. Ou seja, aqueles relacionamentos estremecidos, aquele era o instante em que os irmãos podiam pedir perdão, em que os irmãos podiam buscar perdão ou conceder perdão. Muitas vezes nós continuamos com a maior hipocrisia, tomando da ceia, dizendo que estamos em comunhão, mas temos o nosso coração com impedimentos em relação a outras pessoas. No partir do pão, ou seja, na celebração da Santa Ceia, eles tinham a mesma visão que nós temos hoje, a visão da ação de graças a Deus por estar participando daquele momento, e também a visão do sacrifício de Cristo Jesus. E o texto vai ao seu final dizendo assim: e nas orações. O israelita era educado a orar pelo menos 3 vezes ao dia, e eles gostavam muito das orações, e as orações ficavam para a parte final do culto, quando as pessoas agradeciam a Deus as bênçãos recebidas e pediam a Deus as bênçãos que estavam à frente. E nas orações havia preocupação também com o motivo da espiritualidade. Quanto mais oração, mais próximo de Deus. Meus amados irmãos, esta igreja foi extraordinária. Esta igreja foi apresentadora de resultados incríveis, e nós vemos alguns resultados, e quero dizê-los nesse instante. União. Era uma igreja unida, a tal ponto esse altruísmo era tão forte, que a igreja teve até um instituto de previdência interna. Eu não sei como é que funcionou, mas teve. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver isso aí. Se você não viu ainda, havia um sistema de auxílio aos necessitados. Outra coisa, a união entre eles fazia com que as suas dificuldades fossem superadas, que os problemas fossem resolvidos. E esta união
nas casas, mais tarde nos templos que foram construídos ou nos salões que foram alugados. Nós podemos ver, meus amados irmãos, como outro resultado, o contentamento íntimo deste povo. Vocês devem se lembrar, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, tem um sermão, um culto, que se estendeu até por volta da meia-noite, e por esse instante, um rapaz dormiu da sacada da janela, caiu, né? Paulo foi lá, orou, aquele moço tornou a viver, e o culto continuou até ao alvorecer do dia, da aurora. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós temos até uma visão errada deste ajuntamento. A alegria era tão grande no coração de cada participante que eles não queriam que o culto acabasse. Talvez alguns corações aqui já estejam inquietos. Está demorando muito aí, pastor. Outra coisa, meus irmãos, que nós podemos ver aqui como resultado: novos convertidos. Novos convertidos. A influência era tão grande dos crentes na sociedade, a ponto desta sociedade admirar os crentes. Versículo 47: e contando com a simpatia de todo o povo. E contando com a simpatia de todo o povo. Eles não eram crentes chatos, arrogantes, daqueles que chegam e espalham a roda, então petulante que muitas vezes se apresentam a sua conduta. Não, mas aquelas pessoas eram queridas pelas demais, eram admiradas pelo seu testemunho, pelo seu caráter, transformado pela ação do Espírito do Senhor a cada dia. E nós vamos vendo, meus amados irmãos, que como resultado a igreja ia crescendo, dia a dia, ou seja, de culto em culto, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, ou seja, conversões, resultantes do testemunho dos crentes na sociedade. Meus amados irmãos, nós fizemos essas rápidas considerações a respeito da igreja primitiva nesta noite, com o desejo de confrontar com a nossa igreja. Eu não quero, de forma nenhuma, fazer a constatação. Não quero, sinceramente não quero. Mas eu gostaria sim que cada um fizesse esta constatação. Se nós quisermos crescer, irmãos, nós temos que olhar muito para esta igreja chamada Igreja Primitiva. Porque não há de adiantar nada nós enchermos esse grande salão de gente que não esteja comprometida com a palavra de Deus. Vai ser um inchaço tão somente. Qualquer ventinho que traga um espinho qualquer, ele vai murchar o grupo. Isso eu não estou interessado. Eu acho que vocês também estão interessados, irmãos, em ver essa igreja crescer de uma forma bíblica. De pessoas que temam a Deus, que busquem o Senhor, que o sirvam com alegria. Nós vemos, irmãos, que estamos longe. Estamos longe. Precisamos melhorar muito. Algumas ideias nós lançamos no seu coração e espero que elas venham frutificar. Faça a avaliação da igreja antiga para a nossa igreja atual. Não veja o que os outros precisam fazer. Não deixe o diabo trabalhar
desse jeito no seu coração. Veja o que Deus quer fazer em você. E a coisa mais cômoda do mundo é dizer: fulano precisa disso, fulano precisa daquilo. Não pense assim. O que eu preciso? Onde está a minha parte fraca? Precisa ser fortalecida pela ação do Senhor. Por aí, irmãos, nós vamos conseguir sucesso. Enquanto nós estivermos com a preocupação com a medida da carapuça no rosto alheio, nós não vamos crescer. Mas vamos sim nos preocupar em ver onde estamos falhando para a nossa correção. Que Deus nos ajude nesta avaliação. Amém? Amém? Amém. Nós vamos passar a celebração da ceia. E nesse instante nosso conjunto coral entoará um cântico. E em seguida celebraremos a Eucaristia.
Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Oremos. Ó bom Pai, que Tu estejas consagrando esses elementos que agora tomaremos nesta ceia, que nós estejamos lembrando do sacrifício de Teu Filho Jesus, que deu o seu corpo, derramou o seu sangue para cumprir a Tua lei, pagando assim a nossa dívida diante dela. Ó Senhor, obrigado por este privilégio. Nós Te rendemos graças, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todas as pessoas que já professaram a sua fé em Cristo Jesus e pertencem a uma igreja evangélica e estão em plena comunhão com a mesma, estão convidados nesse instante a participarem destes elementos. Esta mesa não é exclusiva da igreja presbiteriana, mas é dos que pertencem a Jesus Cristo e fazem parte de uma comunidade evangélica. Quem serviu do primeiro, sirva-se do segundo.
entoemos o cântico de número 391. E ao dispersarmos, nós continuemos te adorando. Individualmente, nós estejamos te servindo. Dá-nos forças, ó Deus, e que as tuas orientações sejam norteadoras da nossa conduta. Amém. Faz isso, ó Deus, para a tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê, ele falou assim: caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé.